Inacreditável o que a gente fez hoje, diretamente do interior de Minas Gerais, onde estou passando as férias. A gente acertou mais uma odd 101, a segunda em menos de uma semana. A gente acertou no Vasco no final de semana e ontem no jogo do Ceará contra o Mirassol. Isso várias pessoas pegaram, você pode ver lá no meu Insta, várias pessoas do grupo pegaram essa cotação alta, muito maneiro. E a história sendo feita aí no nosso grupo de odds altas especiais. Eu recomendo a você, eu sei que você assiste e fala, não vou assinar não, tá caro, tá nananana. Então você tá perdendo aí. A gente já bateu muitas odds altas em 2 meses. Primeiro mês aí 17 unidades, segundo tava 35 até ontem, já passou aí das 50. A gente tá estourado e vou falar, faltou um escanteio pra gente não bater uma odd de 96 no mesmo dia. Então a gente vem muito forte aí para esse ano de 2025 e a gente conta com a sua colaboração. Se você tiver interesse, link no primeiro comentário fixado. Se ainda não for o seu momento, a gente tem aqui o canal com as dicas para vocês e a gente teve um desempenho muito legal hoje também, então vamos passar as dicas dessa quinta, tudo isso depois da vinheta. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E fala galerinha apostadora, vamos embora para mais um dia de dicas e palpites. E só passando ontem mais uma vez um dia positivo aqui no canal, a gente tá nessa toada de julho aqui arrebentando nossos melhores meses do ano aqui, coincidindo com a minha maior entrega, vídeos mais completos para vocês. Então eu tô muito feliz e espero que vocês estejam gostando também. E eu peço, se você é novo aqui no canal, dá uma chance, acompanha a gente por um tempinho aqui para você ver a qualidade das nossas dicas e que no longo prazo as coisas se pagam. Eu não sou o canal que fala de dicas de odds mais baixas e tudo mais, a gente tem uma odd média um pouco mais alta e essa é a minha busca, é com que eu tenho validado de método. Então às vezes alguns dias não são tão bons, mas cara, no longo prazo a gente consegue bons resultados aqui, então eu torço para você acompanhar e nos dar uma chance. Ontem ganhamos aqui no Palmeiras empate anula, no 0,75 do Mirassol, se você pegou dupla chance você também ganhou, mais 0,25 do Cruzeiro também ganhamos, dupla chance do Internacional, só não ganhamos aqui no Bragantino e Flamengo, perdemos meia unidade aqui só no mais 0,75 do Bragantino, jogo que era over, deu uma vacilada e tivemos o Vitória Sport aqui, que a dica foi reembolsada, a dupla do Palestina e Grêmio, dupla de odd alta 0,25 a gente perdeu, ganhamos no menos 0,25 da chapa, então mais um dia positivo aqui no canal, beleza? Pro dia de hoje a gente começa com o confronto do Juventude contra o São Paulo. O Juventude ele chega aqui para essa partida, pessoal, com algumas mudanças em relação ao esquema, né? Deve retomar aqui os 3 atacantes, buscando um melhor desempenho no lado ofensivo. O Juventude ele em casa conseguiu vencer o Sport, mas a toada é muito negativa, são simplesmente 7 derrotas nos últimos 10 jogos. Em alguns jogos o time também não consegue corresponder, mas em casa a toada é muito diferente, né? O Juventude em casa aqui ele conseguiu disputar já neste Brasileirão 7 partidas, das quais ele venceu 3, empatou 2 e perdeu só 2. O time deve ter aqui o Gabriel Talari na frente, junto com o Gilberto, e tem um outro jogador que está disputando posição que me fugiu agora. O Juventude dentro de casa é muito mais forte do que fora, e isso é a maior esperança do time de escapar da zona de rebaixamento. O São Paulo, por sua vez, segue mais uma vez com a toada de desfalques. Oscar mais uma vez, Lucas também, Caleri também, Luiz Gustavo, Ryan. Então o São Paulo chega muito minado, mas o nível de atuação do São Paulo está melhorando, né? O time conseguiu, depois da derrota fraca para o São Paulo, fazer um bom jogo diante do Bragantino e venceu de forma bastante imponente a equipe do Corinthians também. Agora, o São Paulo ele tem um grande problema no lado defensivo, já que ele simplesmente não venceu nenhum jogo fora de casa nesse Brasileirão. Ele disputou aqui já 7 partidas, empatou 4 e perdeu 3. Então eu simplesmente não consigo cotar o São Paulo como favorito fora de casa contra ninguém nesse campeonato, mesmo que o Juventude seja um time mais limitado. Somando isso ao fato de que o Juventude joga o seu melhor dentro de casa, que ele trouxe alguns bons jogadores que tendem a estrear, o Everton pode voltar na lateral e na frente, no meio campo também tem o Lucas para poder estrear, jogadores interessantes. Eu acho que a projeção de melhora do Juventude justifica aqui a entrada que eu vou recomendar para vocês, que é o mais 0,75 do Juventude. Se perder por um gol, metade da dica é reembolsada e qualquer empate ou vitória do Juventude dão o green pra gente. Diante desse desempenho do São Paulo aqui fora de casa, eu acho uma dica interessante. Eu simplesmente não confio no São Paulo no mod 2, um time que tá com alguns problemas, de repente virar favorito aqui com essa cotação. Outra dica para poder trazer pro ao vivo, pessoal, é o cenário de gols. Embora a linha de gols esteja super baixa aqui nesses jogos, eu acho que esse jogo aqui tem uma tendência a gols interessante. Pode pegar o mais um aqui durante os 20, 25 minutos. Eu só não tô entrando nessa dica porque eu prefiro entrar pré, mas no live provavelmente eu posso entrar também no mais de um gol aqui, tá? Porque a gente tem 2 ataques aqui interessantes, com médias altas, São Paulo sofrendo muitos gols aqui, e o Juventude
também tem uma zaga que não flui tanto. Então aqui, ó, mais de 1.5 em 80% dos jogos do time. Esse mercado aqui pode ser bastante interessante pro jogo de hoje. No mercado de finalizações pré, pessoal, eu não gostei nada desse jogo e se surgir alguma coisa, vai estar lá no meu canal gratuito. Os outros 3 jogos, pessoal, são jogos difíceis de analisar. O Atlético Mineiro tá com essa crise aí de bastidores que estourou, de pagamentos atrasados, jogador colocando o time na justiça, só que agora o Menin foi lá e pagou o salário. Agora os caras têm que voltar a render. O Atlético conseguiu uma vitória muito importante diante do Bucaramanga fora de casa, com um gol do Hulk e colocou o Atlético em ótimas condições. Se passar aqui, são 3,4 milhões no bolso, então é importante para o Atlético essa premiação. O time vem de atuações ruins, principalmente fora de casa, são atuações pouco consistentes e o Galo não tem encantado. O time aqui vai ter algumas mudanças, obviamente, por conta de escalação e todos esses bastidores, né? Mas o fato é que a torcida vai lá apoiar e vai lá principalmente cobrar o time do Atlético hoje diante do Bucaramanga. O Alan Franco, ele foi expulso e vai ser baixa, e o Guilherme Arana tá com uma pequena lesão, também é baixa. O Guilherme Arana, inclusive, entrou com uma notificação extrajudicial e tudo mais. Mas Gustavo Scarpa, Rony estão confirmados e também o Lianco, então tem que ver como é que vai ser esse racha no elenco do Atlético e o que vai dar. Do outro lado a gente tem o Bucaramanga, que teve os 2 últimos jogos seus adiados, né? Tanto diante do Once Caldas quanto do América de Cali. Então o time vem muito descansado para poder tentar reverter essa vaga. Não é um time ruim não, mas o grande ponto é que o Bucaramanga, quando ele precisou, que foi quando colocou, ele não conseguiu. Então é um time que tem as suas limitações aqui, mas que vai, obviamente, conseguir criar as suas chances aqui. O Bucaramanga, como eu falei, é um time que tem as suas limitações, mas vem forte para este confronto e o Galo tem que dar uma resposta. O mercado que eu mais gosto aqui, pessoal, é o mercado de gols. Por mais que as duas defesas sejam defesas sólidas aqui, e o goleiro do Bucaramanga até tá aqui cotado, né, para ser o último jogo dele, porque ele tá sondado por equipes brasileiras, eu acho que esse jogo aqui, por ser um jogo de volta, ele pode descambar em gols em 2 cenários, né? A partir do momento que sair o primeiro gol, ele vai ficar muito corrido na minha visão. Então eu vou pegar aqui o mais de 1.5 gols ao vivo. Se for um gol do Atlético, aí o Bucaramanga vai com tudo e o Galo vai ter os contra-ataques para matar o jogo. Se for o Bucaramanga, é o Atlético martelando até o final para tentar buscar. Então eu vou tentar buscar esse mais de 1.5 gols no live. E eu, inclusive, vou estar nesse jogo no estádio hoje, ok? Para poder finalizar, pessoal, eu vou fazer a famosa duplinha do amor, a duplinha de empates com Botafogo, São Paulo e Criciúma, Remo e Avaí. São times aqui, todos esses 4, né, equipes aqui irregulares, o Remo e Avaí um pouco melhor, o Botafogo e o Criciúma um pouco mais na parte de baixo. O Botafogo mais uma vez fazendo uma campanha pífia, com um ataque fraco. Você já vem atuado uns 3, 4 campeonatos da Série B aí, que o Botafogo não se acerta, né? O time flerta com o rebaixamento já há bastante tempo, o que contrasta com a força da região de Ribeirão Preto, que tem dinheiro para poder injetar, então era pro time ser um pouquinho melhor. O técnico Alan Al hoje, pelo menos, tem retornos importantes. O meia Leandro Maciel e o zagueiro Carlos Eduardo cumpriram suspensão e voltam ao time. Do outro lado, a gente tem aqui um Criciúma que tá sem o zagueiro Castan, suspenso pelo terceiro amarelo, e o Ian Souto deve ganhar a vaga. No meio-campo, o Matheus Trindade volta depois de cumprir suspensão, e as estatísticas aqui mostram esses times muito irregulares, né? Vou filtrar aqui só pelos jogos da competição para não misturar jogos aí de Copa Paulista, que o time nem vai com titular. Vamos ver a campanha aqui do Botafogo na Série B, ó, alternando vitórias, empates e derrotas, assim como o Criciúma com um viés um pouquinho melhor. Quando a gente filtra para os critérios casa fora, a gente vê aqui o Botafogo um pouquinho melhor, né? Invicto em casa em muitos confrontos, mas só ganhou 2. E o Criciúma também só conseguiu vencer 2. Então, um confronto aqui bastante equilibrado, linhas equilibradas. E o empate aqui é uma boa opção, assim como é o Remo contra o Avaí. O Remo vai ter desfalques aqui para este confronto hoje também. O time não vai poder contar com 2 jogadores importantes, né? O Reinaldo e o Luan seguem entregues ao departamento médico aqui e vão desfalcar a equipe. O Remo, ele vem sendo um mandante aqui que ele vinha muito forte, né? Ele é praticamente invicto em casa, então é um time difícil de ser batido, mas ele já vem aqui nos últimos 5 só conseguindo vencer um confronto diante do Operário. Então é um time que tá num momento de oscilação aqui no campeonato. O Avaí, por sua vez, é um time que consegue entregar um pouco melhor ofensivamente, mas ele tem aqui a baixa, né, importante do volante Barreto, que foi negociado com o futebol japonês. Então é um time que consegue marcar gols aqui na maioria dos jogos fora de casa, mas que tem sofrido muitos gols também. Então é um confronto aqui também bastante equilibrado na minha visão, e eu vou tentar essa duplinha de empates aí com 0,25 unidades. Botafogo e Criciúma, Remo e Avaí, duplinha de empates, e esses são os meus palpites para quinta. Pessoal, não vou ficar forçando muitas dicas hoje, é um dia de poucos jogos, a gente já fez muita coisa ontem, já teve um dia épico, e hoje é trabalhar com o que a gente tem. Não tem muitas oportunidades, tudo bem, amanhã com certeza vão ter mais, e no fim de semana muito mais ainda. Então, se você
gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui, dá o like e comente com seus palpites também, porque às vezes você tem uma dica boa aí, às vezes até melhor do que as minhas, e a gente passa ela lá no nosso grupo gratuito. Não deixe de entrar lá, já são quase 14 mil pessoas, a gente começou o ano com cerca de 8 mil, então um crescimento bastante legal aí, e eu conto com você lá também. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e boas apostas.